Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Camila Russo, planejadora financeira e autora do livro Embaixadores do Reino, Como Glorificar a Deus através das Finanças. Nós estamos aqui num vídeo referente ao capítulo 15 desse livro. Então aqui você vai ver conteúdos adicionais para aprofundar mais ainda aquilo que você aprendeu no capítulo 15 do livro Embaixadores. Caso você tenha perdido o conteúdo referente aos capítulos anteriores, você pode acessar pelo QR Code que está ao final de cada capítulo. E em relação ao capítulo 14 especificamente, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você poder acompanhar a aula que consta lá, tá bem? No capítulo anterior, nós começamos a falar a respeito de investimentos. E dentro do universo dos investimentos, nós começamos pelo básico, que tem a ver com a economia real, onde as coisas de fato acontecem. E a partir da economia real, nós entendemos o que é o mercado financeiro, e dentro do mercado financeiro, nós entendemos, pincelamos ali, demos os principais conceitos acerca do que é o mercado monetário, o mercado de crédito e o mercado de capitais. Ainda nós vimos a respeito dos títulos de crédito e os títulos de propriedade, fazendo uma diferenciação entre o que é renda fixa e o que é renda variável. Eu repito, se você perdeu essa aula, o link está aqui na descrição do vídeo, você pode acompanhar essas aulas que foram dadas anteriormente, explicando cada um desses conceitos. Muito bem, então nós temos a definição do livro, Eu tentei simplificar o máximo possível para deixar o livro bastante didático. Mas aquilo que no livro nós chamamos de árvore frutífera, em finanças nós podemos chamar de título ou ativo. O título, como eu disse, pode ser um título de dívida, um título de crédito, a mesma coisa, ou também pode ser um título de propriedade. Mas, independentemente de ser de crédito ou de propriedade, é um ativo financeiro. Vamos lá. Esse ativo eu posso ganhar com a valorização dele. É como se eu tivesse a árvore e na medida que essa árvore cresce, eu ganho com a sua valorização. Claro que aqui, se por exemplo nós estamos falando da ação de uma empresa, conforme essa empresa cresce, eu ganho com a sua valorização, ok? O preço dessa ação vai subindo ao longo do tempo e essa valorização produz para mim um ganho. Então, esse ativo também pode me trazer rendimentos, que são os frutos, naquele exemplo que foi dado no livro, para deixar mais didático. Esses rendimentos podem se dar na forma de juros ou na forma de dividendos. São as duas formas principais de rendimentos que nós temos produzidos aí por ativos, especialmente no caso de dividendos, os ativos de renda variável e os juros, os ativos de renda fixa. Ok? Vamos avançando. Agora, como escolher um ativo? São tantas opções, afinal, como que eu faço para escolher a melhor opção? Outra dúvida, como saber a hora certa de comprar ou vender um ativo? Outra dúvida, será que um ativo é bom só porque todo mundo está investindo nele? O fato de todos estarem caminhando para um determinado lado significa que aquele é o lado correto? Bem, você sabe que aqui a proposta é nós estudarmos finanças a partir de uma perspectiva bíblica. E aqui eu gostaria de compartilhar contigo aquilo que eu chamo de 12 regras de ouro do investidor prudente. Então pega aí a sua Bíblia, porque hoje nós vamos ler bastante, nós vamos navegar aí por vários textos bíblicos, ok? E o primeiro texto está lá em Provérbios, capítulo 27, verso 12, e diz assim: a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Que lição que eu aprendo desse primeiro texto? Eu aprendo que a primeira regra é desconfie. Não acredite em atalhos, nem em promessas de ganhos fáceis e acelerados. Vamos recapitular o texto? A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Veja, cabe nós termos um pouquinho de desconfiança, questionarmos, será que tudo que as pessoas estão fazendo de fato é o melhor caminho? Será que não tem alguma coisa que contra a qual eu deva me precaver? Desconfie, ok? Especialmente quando propõe atalhos,
promessas de ganhos fáceis, ganhos acelerados, desconfie. Segundo texto que eu gostaria de compartilhar é: todo homem prudente age com base no conhecimento. Esse texto está lá em Provérbios, no capítulo 13, verso 16. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Segunda regra de ouro do investidor prudente: estude e invista em conhecimento antes de investir em ativos. Como saber o que comprar sem antes estudar? Como escolher sem antes conhecer? Então, haja com base no conhecimento, seja prudente. É importante nós investirmos em estudo, especialmente em se tratando de investir em renda variável. É importantíssimo estudar, porque são alternativas de investimento que oferecem oportunidades maiores de rentabilidade, porém também exigem uma análise mais complexa, mais detalhada. Não cabe querer investir nesse tipo de ativo sem antes estudar. Terceiro texto que eu gostaria de trazer está lá em Provérbios, capítulo 14, verso 15. Nós vimos esse texto em algumas partes do livro já, mas vamos repetir aqui. O ingênuo acredita em tudo que ouve. O prudente examina seus passos com cuidado. Esse texto, inclusive, tem um pouco a ver com o texto que nós vimos anteriormente. Não cabe acreditar em tudo que ouvimos, nós precisamos examinar e ver bem onde estamos pisando. Desse texto, eu tiro a terceira regra: avalie bem, dedique tempo e atenção na seleção de bons ativos. Quarto texto que eu gostaria de compartilhar está lá em Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Muito bem, o que eu entendo desse texto? Eu entendo que eu devo saber esperar, dar tempo para o investimento amadurecer e produzir resultados, especialmente quando eu estou tratando de um investimento cujo retorno depende da valorização do ativo, depende da produção de resultados de uma empresa. É importante dar tempo para que aquele investimento possa de fato amadurecer e produzir os resultados que se espera. Ou seja, é importante ter uma visão de longo prazo, não ter pressa, certo? Com o tempo você terá o seu lucro, diz o texto bíblico. Então é importante dar tempo ao tempo, saber esperar. Quinto texto que eu gostaria de trazer: aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Eclesiastes 11, verso 2. Então, quinta regra de ouro do investidor prudente: diversifique. Não concentre as suas economias em um ou poucos ativos e mercados. É importante distribuir o nosso capital entre vários ativos. Não concentrar tudo em um único lugar, em uma única empresa ou em um único setor, porque se aquela empresa, se aquele local, se aquele setor sofrerem algum tipo de revés, todo o capital ficará comprometido. É importante diversificar. É aquele velho ditado, né? Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta, ok? Sexto texto está lá em Eclesiastes, no capítulo 11, verso 6. Plante de manhã a sua semente e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. O que eu aprendo desse texto? Eu aprendo que eu devo ser regular, seja regular, simplesmente faça aportes frequentes e constantes. O que isso significa, Camila? Significa o seguinte, é exatamente o que está aí no texto. Sabe aquela situaçãozinha de plantar a sua semente? A Bíblia diz para fazer isso de manhã e à tarde, não ficar de braços cruzados, pois nós não sabemos qual semente irá prosperar, qual que vai crescer, se esta ou aquela ou se ambas serão igualmente boas. Então, como eu não sei qual que vai dar certo, é preferível que eu simplesmente plante. Estou todos os meses ali separando uma quantia que eu poupei e estou investindo, estou plantando, porque com o tempo, disse outro texto, que nós lemos, com o tempo teremos o lucro. Sétimo texto está lá em Provérbios 27, versos 23 a 24. Tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar dos seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre,
e pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. O que eu aprendo desse texto? Eu aprendo que eu devo acompanhar. Então, 7ª regra, acompanhe, procure saber como estão as suas fontes de renda e cuide delas. Tem pessoas que investem e esquecem do que fizeram 2, 3, 4 anos atrás em relação aos seus investimentos. Mas a Bíblia nos orienta a acompanhar, cuidar. Nós devemos dedicar atenção àquilo que nos garante uma fonte de renda. 8º texto, examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. Isso está lá em Provérbios 31, verso 16, uma das atividades da mulher virtuosa, olha só. O que eu aprendo desse texto? A mulher virtuosa, ela reinvestia os seus rendimentos. Então, 8ª regra do investidor prudente, reinvista, aplique os seus rendimentos e assim aumente o seu patrimônio. Veja só, com as rendas, com o que ela ganhou, ela faz uma plantação de uvas, onde antes disso ela adquiriu uma propriedade, ou seja, ela está sempre ali reinvestindo, aplicando os seus rendimentos para aumentar, fazer crescer o seu patrimônio. Então, reinvista, aplique os seus rendimentos e assim aumente o seu patrimônio. 9º texto, Provérbios 13, verso 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. O que eu aprendo desse texto? O que eu extraio desse texto? A 9ª regra, não desanime. Continue juntando, ainda que o seu progresso pareça modesto. Investir dá trabalho, formar patrimônio dá trabalho. Então não pense que esses bens, esse aumento patrimonial será conquistado de forma fácil. Você deve ajuntar a força do trabalho, ou seja, de pouquinho em pouquinho, constantemente ali. Nós já vimos, outros princípios da regularidade, da disciplina. Então, isso dá trabalho, mas não desanime, continue plantando, continue semeando, que com o tempo, já outro texto que nós lemos, com o tempo você terá o seu lucro. Não desanime, continue juntando. 10º texto, Eclesiastes 11, verso 4, texto importante para nós aqui. Esperar o clima perfeito nunca permitirá semear, e acreditar que choverá o tempo todo impedirá de fazer a colheita. Veja, aqui nós temos um princípio importante, que tem a ver com a 10ª regra, que é a seguinte: não perca tempo. Pense a longo prazo. Pior que errar o tempo ideal é errar o tempo de agir. Essa pessoa aqui, ela está olhando para o céu, esperando que venha o clima perfeito para ela semear. Só que nisso ela perde o tempo de semear. E na hora de colher, ela fica achando que vai chover o tempo todo e não colhe. Resultado? A plantação apodrece sem ser colhida. Pior que errar o tempo ideal é errar o tempo de agir. Por vezes nós ficamos protelando, adiando. Quando eu souber fazer uma análise que me permita ter total certeza do momento ideal de comprar, o momento ideal de vender, aí eu vou começar a investir. Pode ser que você leve alguns anos para chegar nesse nível e perdeu então o tempo de já ir fazendo seus investimentos a partir de agora. Outro texto, Eclesiastes 11, verso 3. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. O que esse texto me ensina? Esse texto me ensina que eu devo ser humilde e aceitar que eu não controlo todas as variáveis. Quando as nuvens estão cheias, simplesmente a chuva cai. E se uma árvore cair, onde ela cair, caiu. Vai ficar ali. Eu não controlo a árvore, para que direção ela vai cair. As nuvens estão cheias, eu não consigo mandar que não chova. Não consigo reter a água nas nuvens. Eu não tenho esse poder. Existem variáveis que estão fora do meu controle. Existem mercados globalizados, existem crises, existem guerras, existem coisas que eu não controlo simplesmente. E aí, como é que fica? Eu tenho que aceitar que existem esses fatores que estão fora do meu alcance de
seleção de investimentos. Existem fatores que eu preciso aceitar que existem fatores que eu simplesmente não domino. Por isso, é importante recapitular tudo que nós vimos, né? Diversificar, fazer uma boa análise para tentar não me concentrar em setores, em mercados, diversificar os investimentos, pensar a longo prazo, aportar todos os meses, sem querer cravar ali certinho a data de compra, a data de venda. Não, a Bíblia nos orienta a fazer ali aportes frequentes, regulares. O que mais que nós vimos aqui? Que nós devemos agir simplesmente, né? Não devemos ficar ali querendo, apavorados, ansiosos sobre o momento exato de fazer, o momento exato de agir, o momento certo. Devemos simplesmente agir, simplesmente semear e com humildade reconhecer que nós não controlamos tudo. E por último, o texto que eu gostaria de trazer, mais importante de todos, está lá em Salmos, capítulo 62, versos 5, 6, 8 e parte do verso 10. Eu trouxe esse texto aqui, mas existem várias outras partes da Bíblia que reforçam esse conceito. Então, vamos ler com bastante atenção. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança, somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre segura, não serei abalado. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. O que eu aprendo desse texto e de toda a Bíblia? Eu aprendo que eu devo descansar em Deus. Descanse em Deus, essa é a 12ª regra de ouro do investidor prudente. Descanse em Deus e não coloque o seu coração nas riquezas. Que Deus te abençoe e até a próxima.